O que é mais importante, o dinheiro ou a felicidade? O poeta Campos Lara prefere a segunda opção. Mas como é que ele vai fazer para sustentar a família? E o que fará Maria Rosa ao descobrir que está casada com um sonhador, sem o mínimo senso prático? Em O Feijão e o Sonho, um livro clássico de Orígenes Lessa, você vai acompanhar o dia a dia de um casal que enfrenta as dificuldades de conciliar os desejos e a realidade. Gente, esse livro aqui é clássico da literatura assim, infanto-juvenil. Eu li ele na adolescência e resolvi trazer ele aqui no canal, porque assim, é um livro fácil de você entender, é um livro com poucas páginas, é um livro de conflito assim entre casal. E eu acho interessante porque assim, esse livro é, fez parte, né, da coleção Vagalume da editora Ática, né? Então, assim, é um livro conflitante, assim, um livro adulto que foi passado para adolescentes, para pré-adolescentes, né? É um conflito de casal, como diz aqui na contracapa do livro, né? Orígenes Lessa, ele nasceu em Lençóis Paulista, em 1903, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1986. Um homem muito literato, ele participou da Academia Brasileira de Letras, ele tinha uma cadeira lá. A família dele também era voltada à literatura. O pai dele chamava-se Vicente Temudo Lessa, que inclusive era um pastor presbiteriano. Então eles viajavam muito por causa da função de pastor do pai dele. Então Orígenes Lessa ficava muito em São Paulo, ia para o Rio, Maranhão, e inclusive ele trabalhou até nos Estados Unidos, ele foi tradutor também lá nos Estados Unidos. Então ele foi jornalista, ensaísta, romancista, e esse livro Feijão e o Sonho, foi adaptado 3 vezes para as novelas aqui no Brasil, inclusive fez parte de um programa humorístico também, a história do Feijão e o Sonho. Então uma discussão de relação o tempo todo, né? Uma DR, porque Campos Lara, ele era um sonhador, ele queria porque queria ser um excelentíssimo poeta. Só que raramente isso acontecia, ele era simplesmente um sonhador que se casou com Maria Rosa, eles se conheceram quando Campos Lara foi visitar a cidadezinha lá do interior onde Maria Rosa morava, eles se apaixonaram logo de cara. E Maria Rosa via nele um grande partido, um partidão, né? Um cara que veio de São Paulo, loiro, bonito, de olhos azuis, era chamado de poeta, de escritor, as pessoas falavam que ele trabalhava num jornal em São Paulo. Então essas meninas do interior ficavam atiçadas quando viam um rapaz de São Paulo, né? Então ela conseguiu conquistar o coração de Juca, né? De Campos Lara, Juca Campos Lara, e eles se casaram. E logo no início ela viu a diferença de vida que teve com ele, porque o homem simplesmente era um sonhador. Ele dava aulas de vez em quando, ele conseguiu um emprego de professor, mas assim, ele queria mesmo era ser poeta. Então ele vivia sonhando nisso, fazia as poesias. Chegava a hora que não tinha o que eles comerem, porque ele não, ganhava muito pouco nas redações dos jornais, as poesias dele não vingavam. Ela tinha a Maria Rosa, que é a esposa dele, tinha uma prima chamada Creusa, que se casou com um homem bem diferente de Campos Lara. A princípio, quando elas eram solteiras, estavam namorando, ela achava que a Creusa ia se dar muito mal casando com o Matuto, né? Com o Gomes. Só que a coisa reverteu. O Gomes virou um grande comerciante de café e praticamente ficou milionário. E toda vez que ela encontrava a Cleusa, ela se comparava à vida medíocre, à vida miserável que ela tinha com o marido sonhador, poeta, que não levava feijão para casa, né? E o livro, 90% do livro é esse conflito de um homem sonhador que não punha os pés no chão, que vivia naquele mundo imaginário dele de ser um grande poeta, e a Maria Rosa se lascava em casa e trabalhava e tinha filhos, teve
vários filhos, 4 filhos, se não me engano, e o primeiro filho deles foi o que deu mais prazer pro Campos Lara. Eu não vou contar muita coisa, porque senão vou dar spoiler. Mas, assim, é uma vida conflitante, né? De um casal que não se dá bem, de um casal que se tolera, que a mulher tem um direcionamento para um lado e o esposo tem um direcionamento para outro lado, né? Então é um conflito muito grande desse casal o tempo todo, ela querendo que ele trabalhe. Ele até pediu um emprego para o Gomes, para aquele matutão lá que casou com a Creuza. Ele se sentiu humilhado trabalhando para ele, contando saca de café. Essa capa desse livro, esse livro tem 3 capas diferentes. Essa capa aqui da editora Ática, que foi publicado em 1900 e... Essa aqui foi a publicação em 1996. Como você vê, ele tá com uma cara de bem zangado, batendo na mesa. Retrata um momento do livro, que de uma pessoa pacata, uma pessoa que não faz mal a ninguém, vira a mesa de um jeito depois que caluniam ele na cidade. A cidadezinha que eles vão morar chama-se Capinzal. Então, Capinzal tem uma farmácia que se junta aos homens de Capinzal ali para ficar falando mal da vida alheia, né? E chegou um momento que eles caluniam de uma forma, colocam até o padre na história, o padre da cidade, né? Então, ele, de um cara pacato, um cara bobo, ingênuo, que só pensa em poesia, olha a cara que ele fez quando ele soube que o nome dele estava sendo caluniado na cidade toda, né? E chegou um momento do livro que eu não vou contar, que deu um marasmo na vida do casal, né? Eles conseguiram uma certa estabilidade financeira, que deu uma parada assim, nos conflitos. Ele mesmo pôs a mão na consciência, percebeu que ele era uma pessoa muito egocêntrica, egoísta, só pensava nele, não percebia que a mulher dele trabalhava, ralava e tinha razão de querer que ele colocasse os pés no chão e trabalhasse, né? Parasse com essa história de ficar dando aulinha que poucos pais colocavam as crianças em escola particular, que era muito caro, e viver de poesia não ia pôr feijão na mesa não, ia ser só um sonho, né? Então era um casal que se dava muito mal, assim. Logo no início foi um grande sofrimento a vida dos dois, né? E com os filhos a coisa foi ficando pior, porque com os filhos vão vindo as dívidas, as despesas, e o homem não tinha um trabalho fixo, praticamente. Teve um momento lá que ele praticamente quase ficou sem nada, né? Uma vida bem humilhante que eles levaram. Então foi um casamento bem triste, bem conturbado e de pouca afinidade entre os dois, né? Aquele amor quase imediato dos dois quando se conheceram foi degringolando no decorrer da vida do casal. O final do livro, que eu não vou contar, lógico, é bem interessante, assim, você fala, nossa, será que agora vai? Será que agora as gerações futuras vão ficar... Bom, não vou contar. Então, eu espero que vocês leiam o livro, é muito interessante. Orígenes Lessa era um homem muito observador, né? Porque também morou numa cidadezinha de interior. Então, muita coisa que ele conta aqui nesse livro das maldades, das crendices, da falta de racionalidade da população, ele viu muito disso provavelmente e retratou no livro, né? E Campos Lara também sofreu, viu? Por esse jeito translocado dele de querer ser um grande poeta, de não colocar os pés no chão. Ele sofreu muito porque também ele se achava superior às outras pessoas. Uma coisa que eu não gostei desse livro foi o tratamento com os negros. Então, eu não sei também se é coisa da época, que várias vezes aqui os negros são tratados de forma bastante pejorativa. Gente, mas eu acho que é coisa da época, tá? Eu espero que isso não influencie muito na leitura, mas as poucas vezes que os negros são retratados aqui, são retratados mesmo como praticamente escravos, né? E é isso, a única coisa assim, o único ponto negativo realmente que eu achei na história foi isso, mas é porque agora tá tudo muito politicamente
incorreto, né? Apesar de eu não concordar com como os negros são tratados aqui, né? Mas assim, devia ser coisa da época e assim, 1936 que foi escrito esse livro, também é 1938, né, que foi publicado. Também não sei como que era a situação, né, da população na época, né? Devia ser uma coisa bem rudimentar nesse sentido, né? E Origenes Lessa, esqueci de falar, ele também foi um combatente na Revolução Constitucionalista de 32. Ele foi até preso em Ilha Grande. Ele, inclusive, no presídio de Ilha Grande, ele escreveu um livro também. Então, tem vários livros publicados, contos, e é um escritor muito bom, um escritor, assim, que vale a pena ler alguma coisa dele. Eu sugiro que vocês comecem pelo Feijão e o Sonho, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Beijos e até a próxima.